Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal do podcast Mais Conhecimento Bíblico, um canal criado e desenvolvido para aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Quero dizer para você que é um prazer ter você aqui conosco nesse podcast, onde nosso intuito é falar da palavra de Deus e assim nós estamos aprendendo um pouco mais. Eu quero dizer para você que nesse episódio não será diferente, então fique por aqui conosco. Já deixa aí o seu like, compartilha esse episódio com mais uma ou duas ou três pessoas. Queridos, nessa oportunidade está comigo aqui um grande amigo, pastor Adriano Ciro, que vai estar se apresentando aí no nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, pastor João, Pai do Senhor, todos os nossos ouvintes que vai nos ouvir, nos escutar nesse podcast de conhecimento bíblico. Eu sei que essa noite será uma noite de edificação para a sua vida. Então, como o pastor João já compartilhou, eu quero compartilhar também que você vai fazendo aí uma compartilhação dessa live aí, esse programa. Eu creio que Deus vai abençoar muitas vidas através dessa mensagem de hoje. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o profeta Ezequiel. Talvez você que está nos assistindo, que vai nos assistir, é alguém que já leu sobre o profeta Ezequiel, já estudou sobre o profeta Ezequiel, e é sobre ele que nós vamos aqui estar falando um pouco, não é isso? Então fique por aqui, coloque aí a sua visão, deixe o seu comentário sobre aquilo que nós vamos estar falando aqui sobre o profeta Ezequiel. Eu já quero iniciar aqui com a primeira pergunta. Pastor Adriano Ciro, o que estava acontecendo quando Deus decide chamar o profeta Ezequiel e aonde ele estava? Glória a Deus. Pastor João, o profeta Ezequiel é um dos 5 maiores profetas da Bíblia Sagrada, diferente dos 12 menores profetas. Quando a Bíblia menciona esses 5 maiores profetas, pelo período de tempo que ele profetizou. E nós devemos entender que o profeta Ezequiel, ele é filho de um sacerdote e ele é de uma linhagem sacerdotal também. Só que Deus tem um plano novo para ele, que é ser profeta de Deus. O profeta Ezequiel, ele vai provavelmente na segunda ida para o cativo da Babilônia. E esse Ezequiel, ele vai habitar na beira do rio Quebar, junto com o povo ali exilado também. E será nesse cenário ali que Deus vai manifestar a glória dele. É o primeiro momento que Ezequiel tem uma visão clara, que ele vê uma roda dentro de outra roda. Ele vê vários olhos ali. Ele vê um ser que tem 4 asas, 6 asas. Ele contempla a glória de Deus. Deus está se manifestando ao profeta para manifestar a mensagem. Porque primeiro Deus se manifesta para o homem e depois manifesta a mensagem para o profeta. Porque Deus não se revela para ninguém sem um propósito. O propósito de Deus para se manifestar para o profeta Ezequiel é levar uma mensagem para Jerusalém. É levar uma mensagem para os líderes, para os governantes de Israel, que está vivendo um caos espiritual. E é nesse cenário ali que Deus, então, vai em direção do profeta Ezequiel. É bom nós lembrarmos, pastor, que Jerusalém será levado por 3 grupos de pessoas. Primeiro vai um povo mais nobres e os utensílios da casa do Senhor, Sim. que é o reinado de Joaquim que está governando. Depois a segunda vinda, provavelmente é nessa que o profeta Ezequiel vai, e por último vai vir a destruição dos muros, Jerusalém será incendiada. Mas neste cenário aqui, que eu quero falar algo para os irmãos aqui, biblicamente. Nós percebemos, pastor, que Ezequiel está na beira do rio Quebar, e Daniel está na Babilônia, e Jeremias ficou em Jerusalém. Nós percebemos que a voz de Deus está em 3 lugares aqui ao mesmo tempo. Jeremias ficou com os pobres, aqueles que ficaram em Jerusalém. Daniel ficou com os mais nobres, na Babilônia. Já Ezequiel ficou na beira do rio Quebar com outro grupo de pessoas. Mas em todos os lugares, Deus tinha uma mensagem para ser falada. Tinha uma mensagem para falar na beira do rio Quebar. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Tinha uma mensagem para falar na Babilônia e tinha uma mensagem para falar em Jerusalém. Deus não estava desamparando o seu povo, não. Mesmo que o seu povo estava espalhado, mas Deus ainda continuava falando com o seu povo. Olha como é interessante nós frisar isso.
No meio das adversidades, no meio dos desertos, no meio das lutas, Deus está no controle de tudo, pastor. Deus está no controle de tudo. E você pode ver Deus se manifestando em cada cenário diferentemente, mas o nome dele estava sendo glorificado. Pastor, e o que me chama a atenção também, eu acredito que era Ezequiel, tinha outros contemporâneos, né? E Deus Sim, decidiu chamar o profeta Ezequiel, não é isso? sim, Deus chamou o profeta Ezequiel, porque Deus ele escolhe alguém especificamente para uma área. Se nós olharmos para o profeta Jeremias, também é filho de um sacerdote. Ele estudou a vida inteira para exercer um papel de sacerdote, só que Deus não precisava de um sacerdote. Porque eu até falei hoje para um amigo meu que quando o sacerdote está corrompido, Deus levanta uma voz profética dentro do lugar para falar. Porque o trabalho do sumo sacerdote, do sacerdote, era pegar do povo e levar para Deus. Já do profeta, ela é pegar do povo, é de Deus e levar para o povo. É diferentemente os dois ofícios. E Deus não poderia falar por intermédio dos sacerdotes nesse período. Por quê? Porque o próprio templo estava profanado. A glória de Deus, no capítulo 10 de Ezequiel, ela vai saindo devagarmente, ela vai saindo. Ela vai saindo. Por quê? Porque o próprio povo de Israel, ou aliás, os sacerdotes do Senhor, eles tinham pecado. Se você ler no capítulo 8, versículo 7, a Bíblia diz que o Senhor abriu uma brecha no muro, ou na parede, e abriu uma porta misteriosa. E disse assim, o Senhor, Ezequiel, cave, cave. E Ezequiel começou a cavar, e a Bíblia diz que apareceu uma recâmara secreta. Eram os sacerdotes do Senhor queimando incenso para outros deuses. Sabe o que eu aprendo com isso, pastor João? É que não tem nada oculto que Deus não revele. Não tem nada escondido que Deus não vai descobrir. Então, estava bem escondido, bem guardado. Parece até mesmo que Deus não estava enxergando. Porque os sacerdotes, no período do rei Ezequias, nos demais reis, aliás, no profeta Ezequiel, eles demonstravam a coisa publicamente, mas nos seus ocultos, eles não viviam aquilo que eles falavam. Totalmente diferente. É a tal da hipocrisia, pastor. É falar aquilo que não vive, é pregar aquilo que não vive. Então não adianta, Deus não quer saber o que tu faz publicamente. Deus quer saber aquilo que está oculto na tua vida. Unção de Deus, pastor, habilidade de Deus, a presença de Deus, ela nunca é derramada em cima do altar da igreja. Ela é derramada no teu oculto, quando você rejeita as propostas do inimigo. Então Ezequiel é um profeta a qual Deus conhecia o oculto dele, conhecia a vida dele. Então por isso Deus chamou ele para fazer essa grande obra. Glória a Deus. O senhor falando aí, pastor, eu me lembrei do profeta João Batista. Sim, Jerusalém, o templo tá lá, mas João Batista aparece e Deus começa a falar. Na verdade, ele traz uma mensagem do próprio Deus e sim, aparece no deserto, né? Pregando a mensagem do arrependimento. com certeza. Porque o templo já não tinha mais a glória de Deus, pastor. E os sacerdotes também. O que fez a glória de Deus se afastar foi a falta de reverência, a presença de Deus. Ela se afasta onde o temor do homem não existe mais. Quando o pecado entra, a glória sai. Porque Deus não é complacente com o pecado, não, pastor. Ele ama o pecador, mas abomina aquele que pratica o pecado. A prática do pecado nós não podemos mais praticar. Nós somos pecador por nascença, nós somos sim, mas nós não podemos viver mais na prática do pecado. Viver uma vida completamente imoral diante de Deus. E se você olhar bem claramente, em 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz claramente que a palavra do Senhor era rara e a visão já quase não aparecia mais. Por quê? Porque o próprio Eli e os filhos de Eli contaminaram o templo com o pecado da negligência e omissão e prostituição. E a mesma coisa está acontecendo em Jerusalém. Eles estavam pecando ocultamente, mas Deus abriu uma brecha, abriu um buraco na parede e fez Ezequiel cavar. Cava aí, meu filho, que tu vai ver o que está por trás. Há um perigo, pastor, no século que nós vivemos. Por que as pessoas perseguem tanto o profeta? Por que as pessoas não gostam de ouvir profeta pregar? Por quê? E Jesus falou uma certa vez assim: Jerusalém, Jerusalém, que persegue meus profetas e mataram meus profetas. Quantas vezes eu tentei juntar vocês com uma galinha junto aos pintinhos e vocês nunca quiseram? Porque o profeta, ele não se vende. O profeta não se corrompe.
O profeta que é incendiado pela glória de Deus, doa quem doer, pastor. Ele vai falar, nem que curte a cabeça dele, ele vai dizer aquilo que o Senhor colocar na sua boca. É igual o profeta Micaías. Ele prefere ficar comendo pão da aflição e bebendo água da aflição do que sentar na mesa de Jezabel corrompido. Tem muita gente que prefere o banquete do que o pão da aflição. E tem muito profeta desse jeito, nessa geração que nós vivemos. É verdade. O senhor falando de profeta aí, eu lembrei lá de Jeremias capítulo 29, se não me foge da memória, Sim, quando Deus fala para Jeremias, né, que aquele povo passaria 70 anos, e sim, aparece um profeta e diz, nada, rapaz, tu tá mentindo, é é só 2 anos, anos. é só 2 anos. E aí Jeremias sai, né, eu acredito que Jeremias ficou até triste, já que tu tá falando que é só dois Sim, anos, sim, sim. e Deus fala com ele, disse, volta lá e fala que ele ainda vai morrer. Porque, Imagine. e aí, pastor, interessante é que, eu acho que naquele tempo ali, tinha mais ou menos cerca de uns 70 profetas falsos. Só Sim, mais ou menos assim uma base, né? E sim. esses profetas diminuíram. Até no dia de hoje eles continuam existindo. Pastor, na aliança que Acabe e Josafá fez em parentesco, porque Josafá casa o seu filho com o filho de Josafá, com uma filha de Acabe com Josafá. E a Bíblia diz que Josafá, que aliás Acabe preparou um grande banquete, pastor. Matou novilhas, bois, ovelhas, e não só deu para Josafá, mas para todo o povo que vinha com Josafá. E a Bíblia é bem clara em dizer assim, ó, e persuadiu Josafá para descer, para lutar contra Ramote e Gileade. É nesse cenário que eu quero dizer para o senhor, existia 400 profetas que profetizaram só a mesma mensagem que Acabe queria ouvir. Pode ir que o Senhor é contigo, o Senhor entregará nas tuas mãos. Só que Josafá parou, deu uma olhada, disse, não tem outra pessoa que nós possamos consultar a palavra do Senhor? Esse único estava onde, profeta, pastor, esse profeta? O profeta que não se rende ao sistema. O profeta que não senta na mesa do escarnecedor. O profeta que não senta na mesa do rei ímpio, porque Josafá, aliás, Acabe, ele era um rei ímpio, casado com Jezabel, que Sim. trouxe a idolatria para dentro de Israel, que é o reino do norte, que Samaria é a capital. Então você imagina como é isso. Então a própria Bíblia diz que Acabe tem um aí, cara. Só que esse cara, ele nunca profetiza coisa boa para mim, só desgraça. E o próprio Josafá disse: não diga isso. E mandaram buscar ele. E a mensagem de Micaías foi completamente diferente das demais. Tu irá, mas tu não voltará. Ou seja, né, o profeta verdadeiro, por mais que custe a sua cabeça, ele vai falar a verdade. Uma coisa, pastor. É 1 contra 400, né? Isso, 1 contra 400. Você pode pesquisar na Bíblia inteira que os profetas, eles nunca eram apoiados pela maioria, Jeremias mesmo foi pela própria família, né? pela própria família. Então nós nunca vamos ter um aplauso de muitas pessoas. Porque a gente tem que profetizar segundo o que a palavra de Deus diz, conforme o que a palavra do Senhor nos ordena falar. E muitas das vezes nós temos culto hoje de entendimento, mas não bíblico. É aonde Deus diz: receba, toma, pega. O quê? O quê? Faltando o quê? Palavra de Deus. E a palavra de Deus é: arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Essa é a mensagem central de Cristo e dos demais apóstolos que deixaram para nós. Nós não podemos mudar a mensagem. A mensagem sempre vai continuar sendo essa. Pastor, e é um perigo quando se tem um líder, uma liderança na frente que ele não se preocupa em ensinar a Bíblia. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos aqui nessa terra e nós estamos suscetíveis a passar por momentos difíceis. Sim, E o que que acontece? Eu vejo que quando tem uma pessoa que está congregando em um lugar que o líder, ele não se preocupa de pregar a palavra conforme ela é, sim, deixando bem clara, aí acontece o que nós vemos aí, muitas pessoas frustradas, sim, colocando sim, culpa até em Deus, pastor. sim, sim, Pessoas sim, dizendo, mas e a Bíblia fala desse jeito, mas aí o camarada, muitas das vezes, que ele só apresenta o lado bom, só o entretenimento, muitas das vezes para sim, segurar a pessoa, mas não prega a verdadeira palavra mostrando as coisas. Porque nós sabemos, nós sabemos que nós estamos cada dia mais aqui nessa terra, nós desfrutamos das benesses de Deus, sim. mas também tem os momentos de luta, De tem os momentos de dificuldade. dificuldade, Sim, tem os momentos de tribulação, sim, sim. e por aí vai. O próprio Jesus, pastor João, falou que no mundo nós teríamos aflições.
Isso. Mas nós deveríamos ter bom ânimo. A nossa garantia, pastor, de estar bem com Deus não é a ausência de luta e de problema. Porque estamos numa terra. Estamos em uma terra cheia de tribulações, pastor. Governos injustos, leis injustas, mas a nossa base central é Cristo, pastor. A igreja está sintonizada e firmada na rocha, nesse fundamento que é Cristo. Então, mesmo que nós passamos por ventos fortes, por tribulações, por lutas, sempre o Senhor Jesus estará conosco, É né? verdade. Pastor, e falando sobre Ezequiel, nós vamos entrar aqui no capítulo, né? Certo. Capítulo 37, que fala sobre a visão de um vale de ossos secos. Secos. O versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ossos O secos. que nós aprendemos aí, pastor, ao olhar para esse versículo? Pastor João, deixa eu explicar algo aqui para os irmãos que vão nos ouvir. O livro de Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 3, é o chamado de Ezequiel. É Deus trazendo a Ezequiel, primeiramente, uma visão no capítulo 1, que é a glória de Deus. No capítulo 2, o Senhor chama para ele se levantar, porque se levantar aqui é o despertar, se posicionar. Sim. Capítulo 3, ele recebe o rolo na boca, que é a mensagem do Senhor. Do capítulo 3 até o capítulo 22, pastor, o profeta Ezequiel vai falar sobre a punição de Israel pela desobediência ao Senhor. Do capítulo 22 ao capítulo 32, o profeta Ezequiel vai falar sobre o julgamento das nações vizinhas de Israel. E do capítulo 32 até o 42 é uma mensagem esperançosa. É uma mensagem de uma nova glória do Senhor. Esse texto aqui traz uma esperança para Israel. Porque se você ler o capítulo 36, eu quero abrir para os irmãos aqui, o capítulo 36 e versículo 27. Eu quero abrir para os irmãos entenderem melhor. 36 e 27. Diz assim, irmãos. 36 e 27. Diz assim: E eu porei dentre vós o meu espírito, e farei que andes aos meus estatutos, e guardes os meus juízes, e observais. O Senhor, mais um pouquinho atrás, ele disse: Dar-te-ei um coração, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne novamente. Israel está vivendo um tempo sem esperança, pastor. Um tempo desacreditado. O profeta traz uma mensagem para eles de renovo, de esperança. Deus mostra a situação de Israel como um cemitério. Todos estão mortos. Porque nesse cenário aqui que eles estão vivendo é um cenário de muitas dúvidas, pastor. Eu preguei uma mensagem sobre Neemias, pastor, e eu disse uma coisa. É muito mais fácil você construir do que você reconstruir. Porque quando você constrói do zero é uma coisa, agora quando você reconstrói algo é muito mais difícil. Reconstrói uma pessoa que caiu para você ver. Os traumas, os medos, a vergonha que está dentro dela. Somente uma palavra de Deus para sacudir essa pessoa, para que ela volte a crer novamente que Deus é capaz de mudar a vida dela novamente. É o que Deus está dizendo através do profeta Ezequiel. É por isso que ele diz: profetiza a minha palavra, porque a palavra dá vida, pastor, ao morto espiritualmente. Então essa mensagem aqui, que eu posso entender, é uma mensagem de esperança para Israel. Porque no capítulo 37, versículo 15, fala de uma união nova que Deus vai fazer com Israel. Nos últimos capítulos, fala da nova Jerusalém, que para nós também é uma mensagem escatológica que Ezequiel está transmitindo, que é o novo céu, a nova terra. Sim. Só que aqui no capítulo 37, Deus mostra a situação. E mais uma vez, pastor, eu vou dizer para o senhor, independente da situação que talvez alguém vai estar nos assistindo aqui, talvez ele era pregador do evangelho. Talvez ele era cantor. Talvez ele era até um ministro do evangelho que louvava o Senhor. Talvez era um dirigente da congregação. Caiu, quebrou, está no chão. Eu digo uma coisa para você. Ainda há esperança para ti. E a única forma de você se levantar é ouvindo a voz do Senhor. É ouvindo a voz do Senhor. E algo muito interessante. Eu me arrepio aqui, pastor. É algo muito interessante. Esse Deus não desiste de nós. Esse Deus não desiste de nós. Esse Deus não abandona nós. O projeto de Deus nunca cairá por terra, pastor. Nunca cairá por terra. O diabo pode fazer os seus planos, as suas armadilhas, mas o que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir com a sua palavra.
Pastor, o senhor falando aí que Deus não desiste de nós, eu tenho meditado muito sobre Gênesis, capítulo de número 1, 2 e 3, e eu vejo que, para complementar isso aí que Deus não desiste, nós sabemos ali que em Gênesis capítulo de número 3, irmãos, o que que acontece? Gênesis capítulo 2, verso 25, Adão e Eva andavam nu e não tinha vergonha. Sim, Estava na inocência. Só que no capítulo 3, Eva dá ouvido para a serpente, pecam, e aí a Bíblia diz que eles dois pecam e se escondem. sim. Vão fazer para eles roupa, né, de folhas de figueira. Figueira, E a sim. Bíblia diz que Deus vem e procura ele. Pastor, Certo. quando eu leio aquele texto, eu tenho a certeza, a convicção de que é Deus dando oportunidade para o homem. Sim, sim. Deus dando oportunidade para o homem. E ali fica tão bem mais claro que Deus está dando a oportunidade para o homem, que Deus procura ele, eles procura fazer uma roupa de folha de figueira. Esses aí são os métodos humanos, que muitas das vezes a pessoa Isso. peca e ele quer se encobrir, mas não adianta. Certo. Não adianta. A única coisa que vai tirar a tua vergonha, perdoar aquilo que você cometeu, é a graça. É a graça de Deus. Aí o que que acontece no capítulo 3, o versículo 21? A Bíblia diz que Deus disse assim, nós vamos fazer a roupa para ele. Isso. Vamos fazer a roupa para ele, porque era Deus dizendo, essa roupa dele aí não tem como. Não tem. Se essa roupa de folha de figueira, não tem como eles voltar a ter a comunhão. Aí entra lá, que a Bíblia diz que foi de pele de animal. Isso. O primeiro derramamento de sangue que aparece e que nós, ao estudar, e se você pesquisar nos comentaristas, aponta para o Para Cristo. Cristo. O Para Cristo. Cristo. Isso é Deus dando oportunidade para o homem, Vestindo a nudez do homem. vestindo a nudez. Isso Porque não. o pecado, ele faz daí, ele envergonha o homem, Isso. né? E por aí vai. Então, você que está do outro lado nos assistindo, que vai nos assistir, querido, Deus, ele não desistiu de você. Glória a Deus. E algo muito interessante, pastor. Algo muito interessante que eu li um texto em Ezequiel capítulo 5, quando Deus manda ele rapar a barba e rapar a cabeça e dividir. Queimar a terça parte, queimar a outra terça parte. Uma terça parte queimar dentro, depois você lê no capítulo 5 de Ezequiel, você vai ver, queimar dentro de Israel, que simboliza a peste e a fome que viria sobre lá. Só que algo interessante é no capítulo 5 e no versículo 3, ele deixou um pequeno número, pastor. Pequeno número, para deixar colado nas suas vestes. E eu perguntando ao Senhor, o que é isso nas suas bordas? Deixa esse pouquinho aqui. Representa os remanescentes de Deus, pastor. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Verdade. É a misericórdia. Deus ia punir Israel pela sua desobediência. Mas Deus ainda tinha um compromisso com os remanescentes. Aquele pouquinho que ficou era o suficiente para Deus trazer uma nova aliança com ele, fazer um novo povo com ele. Deus estava punindo Israel como um pai pune o filho. Só que Deus estava ainda tendo misericórdia, porque a misericórdia de Deus sempre entra, pastor. Um dia eu ouvi de um homem muito sábio, um rapaz chamado Luan. Ele disse que a diferença da arca em comprimento e largura, porque Deus é muito maior na sua misericórdia do que no seu juízo. Se Deus fosse usar o juízo dele contra nós, nós não tinha expectativa nenhuma de vida, mas ele usa sempre Verdade. a misericórdia. Nós somos limitados, pastor. Somos seres imperfeitos. Erramos todos os dias por natureza própria. É por isso que Paulo disse que nosso corpo vai ter que ser glorificado. E Paulo fala também em Filipenses, capítulo 3, que ele busca essa perfeição constantemente. Porque a perfeição verdadeira não é aquela que você se acha perfeito, é aquela que todo dia você está buscando um pouco mais dessa perfeição em Cristo Jesus para não ser reprovado. Então, nesse capítulo aqui também, nós entendemos que Deus, ele irá punir Israel. Mas está dizendo, eu tenho uma misericórdia, eu vou guardar, eu vou poupar ainda um povo aí, que esse povo vai dar continuidade ao meu projeto e meu nome será glorificado. Glória a Deus. Pastor, no capítulo 37 aí também nós podemos afirmar que vai haver um avivamento. Vai haver um avivamento, vai haver um avivamento. Você vê que o profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor. Quem levou ele foi o próprio Deus para olhar o cenário da situação. Porque tem hora, pastor, que Deus nos coloca em cenários e quer nos provar a nossa fé. Que muitas vezes nós nem queria estar. Quem leva, essa palavra que levado ao Espírito é um arrebatamento de sentido, pastor. O profeta está sendo levado por Deus. Não é que o profeta quer ir. É Deus dizendo, eu vou te levar. E eu vou te mostrar o cenário.
Eu quero te mostrar a situação que meu povo se encontra. Uma morte espiritual. Porque existe a morte física, a Sim. morte eterna e a morte espiritual. A morte espiritual foi que Adão e Eva morreu, quando eles pecaram contra Deus e viram a sua nudez. A morte eterna é aquela morte lá em Apocalipse 21, que não for achado no livro da vida, vai Isso. ser jogado no lago de fogo, Capítulo 20. capítulo 20, versículo 15, se não me engano. Sim. Né? Isso ali é a morte eterna. E existe a morte espiritual, que é quando nós falhamos com Deus, perdemos o contato com Deus, né? Aliás, a morte física, que nós voltamos para o pó, porque do pó nós viemos. E existe essa morte aqui, que é a morte espiritual, que Israel está vivendo. Estão vivos, mas estão mortos Estão morto espiritualmente. espiritual. Porque Deus é espírito, pastor. Deus não é carne, Deus é espírito. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem na carne não pode agradar a Deus. Não pode. Não pode de maneira alguma. Tiago diz no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? E qualquer um que se fazia amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Israel se tornou inimigo de Deus quando adulterou, idolatrou outros deuses. E Deus não poupou eles, pastor. Deus entregou eles para ser corrigido, mas não perdeu o controle de nada. Era Deus dizendo: eu tenho ainda algo para fazer nesse povo. Eu tenho algo ainda para realizar. E o próprio Deus levou o profeta. E pergunta o profeta: por acaso esses ossos aí podem reviver? Ei, pastor, pregar para a gente vivo é uma coisa, agora pregar para morto é outra coisa. É outra coisa completamente diferente. Pregar para quem está bem, pastor, é muito bom. Agora pregar na praça para quem está morto nas drogas, É verdade. na bebida. E é o que está Pregar, faltando, né? pregar para uma prostituta dentro de um prostíbulo. Lá que são os ossos secos estão ali, pastor. Eu tenho certeza, pastor, se eu passar na praça de Canaã hoje, ali tinha gente que já pregou. Alguém vai dizer: meu pai é crente, rapaz. A minha mãe é do líder do ciclo de oração. Eu já fui um presbítero. Eu já me deparei em prostíbulos aqui em Canaã, que a mulher disse: minha mãe é presidente da Assembleia de Deus lá em Tucuruí, pastor. Eu já fiz parte desse exército aí. Eu já cantei no coral de jovens, eu já cantei no coral de senhoras. Mas olha a situação que eu me encontro hoje aqui. Osso. Sem esperança, sem fé, sem expectativa de vida, precisando só de um profeta para ir lá. E muitas das vezes está faltando este homem, pastor. Eu não sou contra ninguém pregar dentro do templo, não, porque eu sou pregador. Mas está faltando um pregador de rua, que entre no território do inimigo, que entre onde essas vidas estão mortas, precisando de um profeta que lance uma palavra sobre eles. E está faltando. E o próprio texto diz que Deus falou para Ezequiel. Ele faz uma pergunta primeiro, porque tem hora que Deus faz uma pergunta para nós, pela situação do cenário que nós estamos vivendo. Para ver como é que nós vamos reagir. Como é que nós vamos reagir, se nós temos fé realmente, se nós cremos realmente, É verdade. se nós estamos dispostos a profetizar, mesmo sem ver nada, pastor. Mesmo sem ver nada. Só olhar e ver um cenário de destruição, pastor. Só ver um cenário de ossos. Eu, particularmente, quando leio esse texto, pastor, eu me baseio pela minha vida. Porque alguém creu em mim quando não tinha nada para oferecer. Quando estava só os ossos. Só estavam os ossos. Espalhado, pastor. Porque eu já tinha sido crente evangélico. Então eu sabia. Então tem muitas das vezes que nós precisamos de um profeta igual Ezequiel. Para ir. E quando a Bíblia diz que o Senhor diz para ele claramente: então, profetiza a minha palavra. Profetiza a minha palavra. Tu sabes, Senhor. Eu sou limitado nesse momento, eu sou limitado. Pastor, e abrindo um parênteses aqui, muitas pessoas que estão, igual o senhor comentou, e a gente sabe, não só aqui em Canaã, mas em vários lugares, pessoas que estão só os ossos, estão aprofundados, né, na droga, no álcool, na prostituição, e são pessoas que as suas vidas só vão mudar por intermédio do poder da palavra de Deus. Glória a Deus. É isso mesmo. Por intermédio do poder. Você que está nos assistindo, quantas pessoas não estou dizendo que você
Não é para levar numa clínica, fazer um Isso. tratamento. Não estamos É falando muito isso. bom, tem que levar. Tem que levar. Mas tem situação que é só o evangelho que liberta, é só a palavra de Glória a Deus. Deus. E isso é evidente, pastor. Eu estou falando de mim aqui. Estou falando de mim, eu tenho prioridade para falar isso, pastor. Eu era um projeto falido, rapaz. Desculpa pela expressão que eu vou usar. Eu era um zero à esquerda, pastor. O Senhor me alcançou através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Então, o profeta de Deus, ele precisa entender isso. Ele é um mensageiro de Deus para levar uma palavra até esta pessoa. E Ezequiel aqui, ele está levando uma palavra para pessoas sem esperança, pastor. Sem esperança, mas que tinha uma história, pastor. Tinha uma história de glória, tinha uma história de vitória. Porque antes de que a Babilônia, através de Nabucodonosor, chegasse em Jerusalém, houve uma história, pastor. Houve um legado. Houve um mover da glória de Deus em Jerusalém. As nações tremiam diante de Israel. Mas quando o pecado entrou, as consequências foram severas. Toda a obra de Deus. E eu vou dizer algo aqui debaixo do sangue do Cordeiro. E eu peço que eu estou todo me arrupiando aqui, pastor. E eu quero dizer algo para os irmãos aqui debaixo do sangue do Cordeiro. O maior causador foi o pecado dessa destruição que houve em Jerusalém. Mas a maior culpa foram dos sacerdotes. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. Provérbios, eu não estou bem lembrado qual é o versículo. A Bíblia diz, faltando a profecia, a igreja se corrompe. Ou o povo se corrompe. Faltando a profecia. Não é profecia de revelação, pastor. É a profecia da palavra. Porque a palavra disciplina. A palavra orienta. A palavra direciona. A palavra revela o pecado. A palavra confronta o pecador a ter uma vida melhor com Deus. E quando a palavra não é pregada, o pecador se torna alguém confortável dentro da igreja. E acha que está E vivendo acha que certo. está fazendo certo. E o que Deus está querendo dizer é que nós temos que pregar a palavra de Deus. Para que o pecado não tome conta do altar da igreja. Porque se matar o altar, mata toda a igreja, pastor. Eu costumo dizer uma coisa. Quem quebra a igreja, pastor, não é membro. É um pastor desviado em cima do altar. Eu vou dizer bem aqui, debaixo do sangue do Cordeiro. Toda igreja que se quebrou foi por causa do pastor. A maioria das vezes. Que se desviou da verdade. Que não usou o cajado para corrigir as ovelhas. Com medo de perder pessoa. Com medo de perder o dízimo. E aceitando o pecado entrar de mansinho. Porque o pecado, pastor, ele vem com um sapatinho de lã, pastor. Eu leio um texto que Sansão nem percebeu quando perdeu a glória de Deus, pastor. Nem percebeu. Quando ele contou o maior segredo que ele tinha, porque pecado ele já estava pecando, quebrando o princípio há muito tempo. Verdade. Era só uma questão de tempo para Sansão cair. Quando ele falou o segredo para Dalila, foi a ênfase final para ele. E quando Dalila avisou que os filisteus tinham chegado, ele pensou, levantarei, e o Senhor me entregará nas minhas mãos como das outras vezes. Aí o texto diz assim, mas Sansão não sabia que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Quando ele foi contar, a verdade é que ele precisou e já não tinha mais. Já não tinha mais, pastor. Já não O pastor tinha. Leomar Fernandes Ferreira disse uma coisa, de um herói a um palhaço. Isso mesmo. De um herói a um palhaço. Eu guardei essa mensagem. Sansão era um homem levantado para libertar Israel, só que se tornou um homem completamente envergonhado por causa do pecado. Um líder jamais pode brincar com o pecado, pastor. Um líder não pode aceitar o pecado. Ninguém consegue derrubar uma igreja se o líder estiver certo com Deus. Eu quero é ver se derruba. Eu quero é ver se derruba. Não tem como derrubar. Pode levantar um exército de demônio contra ti. Mas se tu estiver na posição, meu amigo, Deus vai lhe honrar poderosamente. Eu vou dizer algo aqui para os irmãos, pastor, para nós entrar em um outro tema aí, se for preciso. Eu lembro de 1 Samuel, se não foge da memória, capítulo 23.
Se não me foge da memória. Quando Saul está procurando Davi. E Davi está escondido dentro de uma caverna, pastor. E a Bíblia é bem clara em dizer que Saul sente um problema intestinal. Tá na caverna de Adulão, né? Não, não é nessa caverna, não, é outra caverna. Depois da vitória sobre Keila, que eles depois é traído pelos moradores de Keila, que entrega Davi a Saul. Davi saía errantemente pelo deserto e ele se encontra dentro da caverna. E Saul simplesmente ele entra, pastor. Saul entra dentro da caverna e ele está ali com um problema intestinal. E uma coisa muito interessante, pastor. Tem um soldado de Davi do lado de Davi. E diz assim: o Senhor te entregou teu inimigo hoje. Poderia matar ele agora. É a hora de tu matar o cara. Chegou tua hora, rapaz. Aí a Bíblia diz que Davi cortou a orla de Saul bem calmamente. E disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Mas eu não quero dizer sobre isso. Quando Davi sai da caverna, quando Saul, aliás, sai da caverna, Davi sai junto e grita: meu Senhor, meu rei. Mas ele se ajoelha. Ele se ajoelha. E o texto diz assim, ó: por quê que tu dá ouvido a teus homens dizendo que eu quero te matar? Hoje, os meus homens me pediram para te matar. Mas eu disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. O que isso quer dizer, pastor? São dois líderes aqui. Um líder ouvindo a voz de homens e um líder ouvindo a voz de Deus. Saul tinha medo de perder o povo, o exército. Davi tinha medo de perder a presença de Deus. Tem muita gente parando para ouvir conselho de gente que não tem nada de Deus. E talvez criando uma situação que não era para ser criada. E Davi diz: por que tu dá ouvido aos teus homens, dizendo que eu tento mal contra ti? Hoje mesmo, eu estou arrupiadinho aqui. Hoje mesmo, Senhor, os meus homens falaram para te matar. Davi dizendo: mas eu não ando segundo as vozes dos homens. Eu ando segundo a voz do meu Deus. E longe de mim tocar no ungido do Senhor. Forte, viu? Ô rapaz, eu vou dizer isso aqui. Se um líder andar pela voz de Deus, pastor, eu tô toda arrupiada, que eu tô sentindo a presença de Deus aqui dentro. Glória a Deus. Se você andar pela voz do Senhor, pela voz do Espírito, ninguém vai ser contra ti, capaz de paralisar você. O que está faltando hoje, não de uma forma generalizando, que eu conheço muitos homens aqui em Canaã que têm parado para ouvir a voz de Deus, que têm parado para ouvir a voz do Senhor. É igual Ezequiel. Ele esperou, ele disse: Senhor, tu sabe. O que Ezequiel está dizendo: eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada. Versículo 3. Eu não vou fazer isso. Eu vou esperar. Ele diz: tu sabe, Senhor. É tu que sabe. Eu só faço o que o Senhor me ordenar. Eu não vou sentenciar aqui, porque talvez se fosse eu dizer: paz, aqui não tem mais jeito não. O homem sempre ele tem esse olhar, né? Aqui acabou, aqui já era, meu amigo. Você falando aí, pastor, eu lembrei, esses dias eu falei no nosso ministério ali sobre o filho de Manassés. Eu acho que é Manassés. Manassés. Que o pai dele veio fazendo tudo que era certo e o filho agora começa a fazer tudo que é errado. Tudo que é errado. É Manassés mesmo, né? Manassés. Então, no caso, foi Ezequias. Isso, ele matou. O filho. Isso, o Manassés matou seus próprios filhos queimados. Manassés. E o pai dele era Ezequias, que veio fazendo o que era certo. Fazendo o que era certo. E agora ele chega fazendo tudo o que era errado, o filho dele. Só que a Bíblia diz que Deus permite ele cair, né, na mão dos inimigos. Isso. Só que ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender. E aí, irmãos, qual é a lição para a nossa vida? Será se um de nós perdoaria aquele homem por tanta coisa que ele fez? Porque é como o senhor acabou de falar, talvez você chegaria assim, Deus falou para você: poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Pela ótica humana. Pela ótica humana. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Só que nós percebemos que Deus ele age totalmente diferente do homem. Com certeza. Quantas pessoas não já pecaram? Não estou dizendo que abrindo brecha para você pecar. Sim. Mas que muitas vezes, irmão, não é eu mesmo. Você mesmo que está me assistindo aí. Glória Vê assim, rapaz, não tem mais jeito não. Sim. Aí a graça vai lá e estende a mão.
levanta ele e levanta. bota ele novamente de Glória a pé. Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, totalmente diferente. Por isso quero falar já para você aqui, que está nos assistindo, que vai nos assistir do outro lado. Deus, ele ainda continua te amando. Glória a Deus, E glória a Deus. ele tem o amor tão grande pela sua vida que no momento que você confessar e deixar a vida de pecado de lado, você recebe o perdão dele. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É isso aí, pastor. E no versículo 3, né, ele diz, filho do homem. São pelo menos 37 vezes mencionado filho do homem para Ezequiel. Filho do homem. Ele diz, filho do homem, porventura, né, viverão esses ossos? Disse, Senhor Jeová, tu sabe. Então disse o Senhor, profetiza sobre eles, estes ossos, diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, e estes ossos, eis que farei entrar vós o meu espírito e vivereis. Porque aqui é o próprio Espírito do Senhor que vai entrar nele, o Espírito de Deus, para poder levantar. Eu leio no texto, pastor, eu até falei isso na vigília, que existe um Pedro antes de receber o Espírito Santo e existe um Pedro depois que foi cheio do Espírito Santo. Sim. O Pedro que recebeu o assopro do Espírito lá em João 20, né? Que depois que Jesus ressuscita, no 21 ele vai voltar a pescar, não é o mesmo Pedro depois que recebe no Atos 2. Não é mais o mesmo. Porque o Pedro que se enche do Espírito Santo, ele não é aquele Pedro mais que tem medo mais da morte. Ele tem ousadia para pregar, ele tem ousadia para entender o seu chamado. O que Deus quer fazer é encher esse povo desse espírito encorajoso. Esse espírito de ousadia, que um dia eles já tinham tido. Porque as vitórias de Israel, todas as vitórias, houve um mérito deles, sim. Mas o maior mérito era de Deus, que dava força, habilidade, capacidade para eles vencer. Quando Deus abandonou eles, eles perderam as batalhas, foram entregues. Então, o que Deus está querendo é levantar um exército, e pode ler mais embaixo que o exército vai se pôr de pé. Se pôr de pé, para se tornar um exército vitorioso que um dia tinha sido. Isso aqui é restauração, pastor. Isso aqui é um avivamento, porque a palavra avivamento é ressuscitamento mesmo, é pegar alguém que está morto e trazer a vida novamente. E vamos se dizer assim, que tem muitas pessoas que falam sobre avivamento, eles pensam que avivamento é para as pessoas lá de fora. Não. Na verdade, o avivamento é para a igreja, para o povo de A Deus. igreja. Você recebe o avivamento e vai buscar as pessoas que estão lá fora. Buscar lá fora. Porque o avivamento, o Espírito Santo de Deus não é para o mundo. É para nós, que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O próprio Jesus disse que ia ao Pai e rogaria ao Pai para mandar outro Consolador para ficar conosco até a consumação do século. Sim. E não nos deixaria órfão, meu amigo. O Espírito Santo de Deus está conosco. O mundo não pode receber, mas nós sim recebemos o Espírito Santo de Deus. Somos renovados. E esse Espírito Santo quer entrar nesse povo novamente. Mas para isso precisa ouvir a palavra, para se arrependerem. Porque não tem como Deus entrar numa casa sem antes a palavra não fazer uma lavagem nela, uma limpeza nela. É por isso que Paulo diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, pastor, ela tem o poder de transformar o homem, lavar o homem. E avivamento, pastor, ele só vem, avivamento só se tem quando tem um lugar que é pregada a palavra, né? Isso. Hoje nós vemos muitas pessoas falar sobre avivamento, sobre avivamento, sobre avivamento, mas a verdade é que quando você faz uma análise biblicamente e pergunta para essa pessoa, você vai entender que é tudo menos avivamento. Glória a Deus. Porque não tem como se ter um avivamento, irmão, se não tiver palavra. É verdade. A verdade é que algumas pessoas pensam que estão vivendo avivamento sem palavra, mas na verdade é só pulo, é só gritaria. Isso. Verdadeiro avivamento, ele vem causado pela palavra de Deus. A gente, muitas das vezes, somos taxados como sensacionista. Eu não sou sensacionista, pastor. Eu sou pentecostal. Eu creio nos dons, eu creio na evidência de Deus, eu creio na profecia, eu creio na revelação. Eu creio em tudo isso. Eu nasci no meio pentecostal. Só que é como o senhor falou, pastor. Um avivamento que não muda a minha mente. Um avivamento que não muda meu comportamento. Um avivamento que não muda meu linguajar. Um avivamento que não muda a minha vida como cristão. Eu não posso considerar como um avivamento.
eu posso considerar como emocionamento, uma emoção, mas não como espiritualidade, um avivamento que entra na sua vida, que transforma a sua vida. Então, esse avivamento que nós queremos que a igreja tenha, é um avivamento que Paulo pregou lá em Efésios. Oh, rapaz, todos os que se via outros deuses, cultos ou de outros deuses, a Bíblia chega a dizer que as pessoas pegaram os seus livros de encantamento, de feitiçaria, Magia. de magia e foram queimar lá na praça pública, pastor, confessando e batendo no peito que só Jesus era o Senhor. A Bíblia diz que Paulo causou um caos naquela cidade, que a deusa Diana estava perdendo os seus fiéis, pastor. E os camaradas ficaram preocupados. Eu disse, ó, tá vindo um homem aí, ó, o alvoroço tá grande Tá sobre ele. grande, tá grande. Por quê? Porque aonde entra um homem de De Deus, Deus. cheio do Espírito, pregando a palavra, Tem gente que estava morta que ressuscita, que pastor. ressuscita. A idolatria sai, pastor. O pecado diminui, pastor. Eu falo para todo mundo aqui, existe um avivamento pessoal, que é eu, Adriano. Existe um avivamento local, que é numa igreja, pode ser. E existe um avivamento de massa, pastor. De massa, pastor. Que incendeia uma cidade, que incendeia um país. Que incendeia. E este homem está em busca desse avivamento para Israel. Se nós olharmos para a Bíblia, Ezequias trouxe um avivamento que ele acendeu as lâmpadas novamente de Israel e trouxe o culto de sábado, trouxe o dia da Páscoa que estava acabando. Ele fez um grande avivamento. E a mesma coisa, pastor, Ezequiel aqui está trazendo um avivamento e vai acontecer esse avivamento. Essa glória vai chegar, não neles, pastor, mas na igreja, em Atos 2. Glória a Deus. Essa promessa aqui, pastor, tem nos atingido. Tem nos alcançado. Pastor, e aí é o que a gente observa aqui é que o homem pode estar só o caco, mas quando a palavra de Deus é pregada e o Espírito vem sobre a vida dele, as coisas começam As a coisas restituir, mudam, né? as coisas mudam. Não tem como. Você percebe que houve um ruído, pastor. É isso mesmo. Porque a glória, ela traz um barulho, pastor. Segundo Flávio José, no dia do Pentecoste, a capacidade de Jerusalém era de 120 mil habitantes, pastor. Era 9 da manhã, quando o Espírito Santo desceu sobre eles e encheu eles no cenáculo. Eles começaram a glorificar a Deus e toda Jerusalém ouvia, pastor, cheio da glória de Deus. E Pedrão já saiu, foi para fora para pregar, meu amigo. Alguns acharam que estavam bêbados. E Pedro, aqui ninguém está bêbado não, irmão, aqui é uma promessa de Deus. Verdade. Porque quem está cheio de Deus, pastor, sai para fora, pastor. Quem está cheio de Deus cai para dentro. Não adianta o cabo dizer para mim, eu estou cheio de Deus. E cadê os resultados do Só de avivamento? braço cruzado. Não vai, não vai. Tem gente que não concorda com o que eu falo e eu aceito. Mas não pode desconcordar com o que eu digo, que é a palavra. É verdade. Porque ele foi cheio dentro e Irmãos, saiu para fora. isso aqui que o pastor está falando é algo tão verídico que a gente vê biblicamente e quando você pega homens de Deus, os grandes avivalistas, homens que era realmente avivado, olha os frutos deles. Glória Quantos a Deus. milhões de almas. Aleluia. Então não dá para aceitar alguém que diz que está avivado, mas ele continua só com Glória a com o Deus. braço cruzado, você não vê fruto, não Isso. vê nada acontecer. Porque- Que avivamento é esse, né, pastor? Porque a pessoa que está cheia do Espírito Santo, pastor, a primeira coisa que o Espírito Santo dá, Atos 1:8, né? É habilidade, pastor. É capacidade. É ousadia. Para nós, alguns sensacionistas nos chamam de segunda experiência que nós temos, né? Mas para mim, eu digo que é um revestimento. Um revestimento. Porque o Espírito Santo de Deus é para quem já recebeu o selo do Espírito Santo. Que está em Efésios 1:13. Depois de ter ouvido a palavra do Evangelho, tendo nela crido, foste selado com o Espírito da promessa. Aí vem o ser cheio do Espírito Santo. Sim. E ser cheio é uma opção minha, pastor. Por isso tem gente, eu falei língua há muito tempo, eu profetizei há muito tempo, não profetizo mais. Não, mas você precisa buscar o Espírito de Deus. Você precisa viver uma vida constantemente, não é uma vida ocasionalmente, é uma vida diariamente, constantemente. Paulo diz isso lá em Efésios,
capítulo 5, versículo 18, não se embriagueis com vinho que traz-vos contenda, mas ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então é opcional. É eu que decido, pastor, se eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito, ele traz um avivamento aonde ele chega. Aonde ele botar a pano dos pés, algo acontece e algo muda, pastor. E Ezequiel, ele está carregado pelo Espírito de Deus. Ele está direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E a mensagem de Ezequiel é uma mensagem de fortalecimento, de esperança e de encorajamento. Se vocês abrir o ouvido de vocês agora para ouvir o que Deus está dizendo. Se você tirar esse coração de pedra de vocês, endurecido, e deixar o coração de carne, abrir a porta, Deus vai entrar. Deus vai mudar o cenário. Ele vai colocar você de pé novamente. Vai soprar sobre vocês o Espírito dele. E vocês vão se tornar o exército que um dia vocês foram. Deus quer fazer isso neste século. Deus quer fazer isso através das nossas vidas na igreja. Eu vou dizer algo, não tem nada perdido. Tem gente aí querendo criticar a igreja. Tem gente aí apontando a igreja. É um frustrado. É quem não conhece Deus. A igreja está fria. Quem está frio é você. Se tu tem fogo, incendeia então a igreja. Dessa forma. Não vem com esse negócio, menino. Eu não aceito não, rapaz. Falar mal da igreja não. Eu não aceito não. Falar mal da igreja não. Porque os que falam mal não faz nada por ela. Porque é muito fácil, A verdade pastor. faz é atrapalhar. Apontar o erro. Eu quero ver o remédio que Deus te deu para tu trazer. Porque quando Deus mostra um erro, ele mostra a solução. E a solução está aqui, a palavra dele. É a palavra dele que muda o cenário de qualquer ambiente, pastor. Pode estar quebrado, pode estar fedendo, pode estar destruído, pode estar até desenganado. Mas se ouvir a voz do Senhor. Ele falou, Marta, se tu creres, ainda hoje o teu irmão vai ressuscitar. Porque a minha glória vai se manifestar aqui agora. Então, basta nós crermos, pastor. Que dias como esses que Ezequiel contemplou, nós também contemplaremos no período agora da graça, que Deus vai nos usar para restaurar muitas vidas e levantar muitos ossos quebrados e caídos. Porque os ossos não estavam só secos, eles estavam espalhados, pastor. Espalhados. Tem muito missionário espalhado por aí, pastor. Tem muita gente espalhada por aí que precisa ouvir a voz do Senhor. Que precisa somente ouvir a voz do Senhor. Hoje, pastor, aqui rapidinho, porque o tempo já está bem avançado, que a gente começa a conversar e o trem vai indo, né? E é bom conversar, falar de Deus. E valia aqui, eu senti a presença de Deus aqui, pastor. Glória a Deus. Eu senti a graça de Deus aqui. Glória a Deus. E eu creio que Deus vai trazer pessoas, como tem trazido pessoas, orientadas por Deus. Glória a Deus. Né? Porque eu tenho certeza que vidas foram edificadas e vão ser edificadas ainda mais por esse programa. E eu vi uma pessoa hoje, pelas minhas redes sociais, pregando o evangelho. Ele mandou, aliás, um vídeo para mim. E ele disse, olha aí, pastor, eu estou pregando já. Eu sou aquele homem que o Senhor profetizou na vida dele. O rosto cheio de tatuagem, pastor. Ele pregando a palavra. Ele disse, pastor, olha onde eu estou. Aquela palavra que o Senhor pregou mudou minha vida. O Senhor disse, mesmo que a árvore esteja cortada no cheiro das águas, ela brotará e dará fruto. Eu era uma árvore cortada. Mas aquela palavra me entrou dentro de mim com uma força tão violenta que hoje eu estou aqui pregando a palavra para a glória de Deus. E eu vou levantar outras almas. Eu vou levantar outras árvores que foram cortadas. E eu me alegro muito, pastor, disso. De saber que tem pessoas hoje que pregam muito melhor do que eu plantei. Porque Paulo diz, né? Grande não é o que planta, grande não é o que regra, grande é o que dá o crescimento. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Pastor, nós estamos chegando no final, estamos quase com 1 hora aí. Glória a Deus. E eu queria pedir para o senhor, 3 minutos a 4 minutos, deixar uma palavra para quem vai nos assistir, né? Tirada daqui desse Ezequiel 37. Glória a Deus. Deixa uma palavra aí para o povo no nome de Jesus e nós finaliza. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra que eu vou deixar para você, primeiramente, é que Deus não perdeu o controle de nada. Deus é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe, ele vê, ele está e ele pode resolver qualquer situação. Agora, tudo que você precisa fazer para algo acontecer na sua vida, primeiramente, crer, obedecer à palavra do Senhor.
Porque quando nós cremos, ouvimos a palavra, que é escutar, que é guardar ela, algo vai mudar na nossa vida. Algo vai ser transformado em nossa vida. Quando nós paramos para ouvir a palavra, aquilo que estava morto começa a reviver novamente. Aquilo que era cenário de destruição começa a ser um cenário de vitória. Então, todavia que alguém parou para ouvir a voz do Senhor, algo mudou na vida dele. Algo mudou, pastor. Algo mudou. Algo mudou. Então, esta é a palavra que eu digo para você. Talvez você seja um ex-pregador, que não existe ex-pregador. Talvez você seja um ex-cantor, que você talvez está dizendo isso. Talvez você está aqui hoje me ouvindo dizendo, pastor, para mim não tem mais jeito. Mas para você há jeito sim. A palavra é, ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Como Deus não desistiu de mim. Eu falei uma certa feita, pastor, num culto, que eu tinha maior vontade de entrar no culto, eu. Porque eu sabia do meu chamado, pastor. Eu sabia quem ele tinha me chamado. Pastor, desde o ventre da minha mãe eu fui chamado por Deus. Ninguém tira isso da minha cabeça. Quando minha irmã ia para a festa, eu sentava no banco da praça para não entrar na festa, esperava elas saírem da festa. E elas perguntavam para mim, Radano, por que tu é assim? Eu disse, porque eu tenho um chamado. Porque Deus falou comigo que eu vou ser um pregador e um pastor de ovelha. E esse lugar não é para mim. Mesmo que eu passei por esse lugar, eu sabia algo que tinha plantado dentro de mim. Porque toda pessoa, pastor, que é chamado de Deus, ele tem uma convicção aqui na cabeça dele de quem chamou ele, de quem escolheu ele, de quem fez algo com ele. E mesmo eu, nos meus momentos mais difíceis da minha vida, nos lugares mais escuros que eu vivi na minha vida, sempre minha mente dizia algo no meu coração. Ainda vai acontecer aquilo que Deus falou contigo. E aquela fé me mantinha de pé. Mantenha essa fé acesa. Mesmo que seja lá no fundo do poço, mantenha essa fé acesa. Porque o Deus vai manifestar a glória. Alguém talvez viu você no chão, caído, abandonado, esquecido, como os ossos secos aqui de Ezequiel. Mas está chegando uma palavra de restauração na tua vida. Vai te pôr de pé. Vai te botar nervo, vai te botar sangue, vai te botar pele, vai te dar. Sabe o que é isso, pastor? Apareça novamente. O que Deus está dizendo, você não vai ser um esqueleto, não. Você vai ter aparência. Você vai ser parecido comigo, rapaz. Você vai ser minha imagem. Você não vai ter uma imagem de fracasso, de derrota, de destruir, não. Você vai ter uma imagem minha, vitoriosa. Depois que o exército está de pé, ele olhou, viu tudo preparado e disse, agora eu vou assoprar sobre vocês o meu espírito. Eu vou colocar sobre vocês o meu espírito. Eu estou profetizando na tua vida. Que ainda este ano Deus vai te levantar. Ainda este ano tu vai voltar para o altar do Senhor. Ainda este ano eu vou te ver pregando o evangelho do Senhor. Ainda este ano o cenário da tua vida será mudado para a glória de Deus. Eu profetizo isso segundo a palavra de Deus. Que está escrito lá em Jó 42:2. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados. Os planos que o Senhor tem na tua vida são planos de vitória e de paz. Assim diz o Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia, querido, creia. Eu quero finalizar dizendo, Deus, ele não desistiu de você e enquanto ainda há o fôlego de vida, há esperança. Há esperança. Glória a Deus. Nós estamos ficando por aqui, até o próximo episódio. Pastor, muito obrigado. Deus continue abençoando o senhor, seu ministério, Deus continue prosperando, lhe dando força para continuar tomando de conta do rebanho que ele lhe confiou na sua mão. E é um prazer ter o senhor aqui conosco e convites surgirão mais vezes. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Me sinto honrado por participar. Me sinto muito feliz de estar aqui, juntamente com o senhor, juntamente com sua esposa, está ali por trás das câmeras, gravando também, né? Que Deus continue abençoando esse lugar, que venha mais ainda evolução, crescimento espiritual, para que esse programa possa alcançar mais pessoas e Deus possa salvar através desse programa que está sendo maravilhoso, não só aqui em Canaã, mas em muitos lugares que tem alcançado através da internet. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor e até o próximo episódio e nós lhe aguardamos aqui.